Hoje eu trouxe um assunto que é muito frequente. Geralmente, vocês conhecem alguém próximo que já teve uma paralisia da face, não é? E recentemente a gente teve o cantor canadense Justin Bieber, que apresentou uma síndrome onde a paralisia facial faz parte. Então é sobre esse assunto que nós vamos abordar aqui. Quais as causas, não é? O que é que aconteceu com o cantor? Então, a gente vai destrinchar. Se você tem interesse, fica aí só mais um pouquinho. O que é a paralisia facial, doutora Francine? Ótimo. Então, assim, quando a gente fala em paralisia facial, né, nós temos na nossa face uma musculatura responsável pela nossa mímica. A gente sorri, a gente dá aquela piscadinha de paquera. Poxa, é antiga, doutora. Quem é que dá piscadinha de paquera hoje, minha gente? Não é? Só o Ricardão mesmo que dá aquela piscadinha de paquera. É antigo, né, gente? É antigo, entregou a idade, doutora. Mas, ó, então nós temos toda uma musculatura, né, responsável pela mímica da nossa face. E essa musculatura, ela recebe um comando, né, de um nervo chamado nervo facial, né? Então, dentro do nosso cérebro, ele emite um nervo chamado nervo facial que vai lá e diz para os nossos músculos que eles precisam movimentar para gerar a nossa expressão, tá? Então, a paralisia da face ocorre quando essa musculatura não está funcionando bem, em sua grande maioria, porque esse comando desse nervinho facial não está indo, tá? E a mais comum, tá, das paralisias se chama paralisia de Bell, tá? Então, existem vários tipos de paralisia? Existem várias causas, tá? Então, mas a mais comum, que gera mais, assim, idas até o pronto-socorro, é a paralisia da face, chamada paralisia de Bell, tá? Como é que acontece, Gi? Geralmente, o indivíduo, ele pode sentir uma dor aqui atrás do ouvido, ao redor, aqui próximo da mandíbula. Essa dor, ela se intensifica, por exemplo, no outro dia. E aí, vai aparecendo uma fraqueza da face. Por exemplo, a boquinha, ela paralisa essa parte aqui, a boquinha pode ficar desviada para um lado, tá? Até na figura anterior, a boca fica desviada para um lado, o olho fica incapaz de fechar, a sobrancelha, ela fica incapaz de elevar, né? Então, por exemplo, o indivíduo... Agonia, né? Que agonia que deve dar. E a gente sente que está paralisando, não? Sente. Por quê? Porque quando o músculo do olho não fecha o olho, o que é que acontece? Quando a gente fecha o olho, a gente lubrifica, né, toda essa região ocular. Então, como a gente não consegue fazer esse fechamento, então não tem o piscar, né, ocorre uma redução, existe uma menor lubrificação. Então, os indivíduos, eles referem como se tivesse areia dentro do olho, tá? Entendi. Além disso, o nervo facial, ele está relacionado à diminuição do lacrimejamento, então diminui a lágrima. Então, lubrifica menos, o olho tende a ressecar. E um dos riscos é a úlcera da córnea. Nossa. Isso é de um dia para o outro, doutora? Muito interessante essa pergunta. Por quê? Porque, geralmente, a paralisia de Bell, tá, gente? Ela vai ocorrendo em horas, né? O seu início pode durar até 72 horas. E a sua piora pode ser, geralmente, até 3 semanas. Então, veja, não é súbito como o AVC, porque o AVC é aquela coisa súbita que paralisa rapidamente. Não é súbito, também não é demorado ao longo de meses, as semanas, né? Ou muitas semanas não é isso, como, por exemplo, um tumor, né, que vai piorando ali meses a semanas. Então, a paralisia de Bell geralmente seu início ocorre em horas, em até 72 horas e pode piorar em até 3 semanas. Depois tende a melhorar, tá, Gi? Vamos ver a foto do Justin, gente. Ele teve essa paralisia, doutora? Não. O Justin, a gente vai entrar num segundo momento até, tá? Ele teve uma outra síndrome, tá bom? Entendi, eu vi esse vídeo dele. Isso. O Justin, essa foto é bem interessante, o Justin. É tudo que a gente está falando aqui, né? Então, você vê que o olho, de um lado, ele não está fechando bem, tá? Deixa eu me situar. É do lado direito a paralisia. Por que é do lado direito? Observe que a boquinha dele está desviada para o lado esquerdo.
Por quê? Porque a musculatura do lado esquerdo, ela tá boa, né? A do lado direito está paralisada, então ele tende a desviar a boca para o lado esquerdo, né? O olho do lado direito tende a não fechar, tá? A sobrancelha do lado direito tende a não levantar. Então, com esse grau, com esse nível de paralisia, né? Geralmente quando as pessoas se alimentam, o líquido escorre pelo lado paralisado, por exemplo, tá? Quando a gente vai soprar uma bola, né? O ar escapa, porque a musculatura está fraca. E digo mais, o nervo, esse nervinho da face, ele também vai lá para a língua e ele é responsável pelo paladar dos 2/3 anteriores. Então, na região que está afetada, né, no lado que está afetado, o indivíduo ele pode sentir diferente o paladar, né? Nossa, doutora, e jovem, né? Não tem idade para acontecer a paralisia. Isso, não tem, assim, região geográfica, não tem sexo, geralmente não tem prevalência. Mas aí a gente coloca entre 20 e 50 anos, a paralisia de Bell está relacionada, tá, gente? Então, a paralisia de Bell, a causa dela, geralmente a gente diz que é um nomezinho chato, chama idiopático. A gente não encontra uma causa definida. A literatura ainda coloca a possibilidade de ser um vírus, o vírus herpes simples, tá? Mas a gente não consegue, né, determinar um exame que diga assim, olha, aquilo foi a causa da paralisia, tá? Geralmente não se tem causa definida. É a inflamação do nervo, que não é lá dentro da cabeça, é fora dele, na sua porção periférica. E geralmente é benigna, então ela tende a melhorar ao longo dos meses. Então, de 4 a 6 meses, a gente já teve uma melhora expressiva. Tá bom? Quando a gente sabe que é grávida, doutora, por exemplo, começou a adormecer, a paralisar de um dia para o outro, espera ou já vai procurar um especialista? Então, bem interessante, porque assim, surgiu a paralisia, o ideal é procurar assistência médica, tá? Porque precisa, sem dúvida, a avaliação de um neurologista para afastar, inclusive, um diagnóstico diferencial, que é o AVC. Né? O AVC, como eu já coloquei agora nesse quadro, ele ocorre de uma maneira súbita, tá? Diferente da paralisia que vai progredindo ao longo de horas. Mas, além disso, o AVC, ele geralmente não vem só com a paralisia, porque quando atinge uma área do cérebro, pode atingir outras áreas responsáveis pela força, responsável pela sensibilidade do corpo, ou então pode atingir outro nervinho que altera a parte visual. Então, quando vem a paralisia associada a outros problemas, a gente pode pensar não em paralisia de Bell, e sim nos seus diagnósticos diferenciais. Que aí entra o AVC, aí entra o tumor, por exemplo, aí entra algumas infecções como sífilis, HIV, né? Então a gente tem que ficar atento, precisa um profissional avaliar. Agora, falando do Justin, vamos falar da síndrome dele? Vamos. Como que chama a síndrome dele? A gente vai pro telão agora? Eu trouxe até um telão, a gente pode ir. Podemos ir pro telão, diretor? Alô? Câmbio? Podemos? Então vamos pro telão, minha gente. Exato. Tava com saudade de você. Ai, também. A gente passa uma semana, né? Mas olha, vou te falar, renovei, viu? Tá renovada. Sol. Não vou dizer que eu tô bronzeada, Eu ia falar gente. agora, doutora, eu não queria falar não, mas o bronze faltou um pouquinho. Passou protetor, né? Mas assim, vocês que acompanharam os noticiários, o Nordeste tem chovido, né? Inclusive Maceió, onde eu estava, choveu bastante. Então a gente pegou um tempinho de sol, pegou uma chuvinha, mas... Okay. Mas foi bom, aproveitou a maresia, a areia, a natureza, né? Vamos mostrar o Justin, meu gente. Então, é legal. Eu trouxe, Gi, uma figura... Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that my ear, my facial nerves, Pode até parar. and has caused my face to have
Então, bem interessante. Orelha. Então, olha essa figura, Gi, olha, vê o olhinho dele, que ele não está conseguindo fechar. Ele fecha o esquerdo, mas não fecha o direito. E quando ele fala, desvia para a esquerda. Então, assim... vírus, ele falou? Né? Existe uma síndrome, a síndrome que o Justin adquiriu, chama Ramsay-Hunt, tá? Ramsay-Hunt. Tá aqui o nomezinho dela, né? Então, ela é causada por um vírus que é o vírus da catapora, o vírus da varicela, ou o vírus do cobreiro. Você já ouviu falar do cobreiro? Cobreiro, gente, olha. Passa a próxima figura, cobreiro. Eu trouxe aqui da catapora e do cobreiro, o vírus, exatamente. Então, o cobreiro, né, vocês conhecem, que eu sei. São aquelas vesículas que ocorrem em uma região do corpo, por exemplo, uma faixa. Né? Então, são vesículas dolorosas, né? Que a gente chama de cobreiro. Sim. E a própria catapora, né? Eu tive catapora mais velha, imagina, foi uma catástrofe. Então, assim, é o vírus da varicela zoster ou catapora. Então, o que acontece? Esse vírus, ele fica, né? Uma vez que você adquiriu a infecção, ele pode ficar lá quietinho por anos a fio. Pois é, ele está lá quietinho, não mexe com ninguém, mas em algum momento em que a imunidade cai, né? Por exemplo, pessoas aí que estão muito estressadas, né? Então, a imunidade cai, esse vírus ele pode vir à tona. E quando ele vem à tona, pode causar a síndrome que o Justin teve, né? Que ele está relacionado a essas vesículas, só que essas vesículas é no meato externo, no ouvido, imagina. Então, por isso que quando ele apareceu com a paralisia, certamente o neurologista dele foi lá e avaliou o ouvido, né? E percebeu que ele tinha vesículas, tá? Então, isso pode ser muito doloroso, essa região é associada à paralisia, né? E você vai me perguntar, esse aqui é o nervo facial que eu mostrei para vocês, o responsável pela mímica da face, né? Então, vai acometer, vai gerar essas vesículas, né? E acometer essa região do nervo que está responsável pela mímica facial, gerando esse processo inflamatório. E o tratamento, doutor? Tratamento excelente. Então, o tratamento da paralisia de Bell, a gente trata com corticoide, que é um anti-inflamatório e diminui a inflamação do nervo. Já nessa síndrome especificamente, a gente vai tratar com um antiviral, tá? Uma medicação para combater esse vírus, associada a um anti-inflamatório e ainda muito importante, a fisioterapia, gente. Quanto antes se faz fisioterapia, com os exercícios, maior a chance de reabilitar e diminuir essa assimetria do rosto, esse rosto estranho, né? Tendendo a melhorar, e muitos pacientes melhoram até completamente, tá bom? Então, esse é o tratamento. Muito obrigada, seus contatos, redes sociais. Eu tenho uma homenagem para você depois que der os contatos às redes sociais. Ah, é? Então, olha, o meu Instagram é doutora Francine Mendonça, DRA Francine Mendonça. Manda suas dúvidas. E o YouTube é Neurologia Sem Neurose. Lancei aí recente, mas vocês já vão adicionando que esses videozinhos vão para lá. Boa, doutora. Muito obrigada. Você vai continuar.